Boa noite a todos. Estamos aqui para uma conversa, um papo de que nós iremos trocar ideias sobre inteligência emocional e competência espiritual. É um assunto que nos estimula muito. Eu fico bem estimulada com esse assunto. É um assunto que me agrada demais. Os assuntos, de modo geral, nos agradam. E ele é instigador. Ele mexe um pouco conosco. Boa noite para as pessoas que estão entrando. As Veras, as Marcelas, Hernani, Lu e outras que Del e outras que passaram os nomes aí. Para todos, boa noite. Inteligência emocional é algo que nós já trabalhamos isso. Não com esse nome. Com esse nome é de uns 20 anos para cá, por aí, ou um pouco mais, mas nós já realizávamos a inteligência emocional de outras formas. Então vamos ver aqui, primeiro, o que se fala sobre inteligência emocional. Tem um livro muito interessante, do Goleman, que traz grandes aspectos sobre isso. Mas nós vamos sintetizar e trazer para o nosso dia a dia. Então vamos lá. O que é, primeiro, inteligência emocional? Inteligência emocional trata disso aqui. Conhecer os próprios sentidos e usá-los para boas decisões. Esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Nós permitimos que as emoções, no impulso, tomem frente a várias situações. Por isso, inteligência emocional é o controle das emoções. Usarmos a inteligência nas emoções. E esse primeiro item aqui, olhem bem como que nós escorregamos nele. Conhecer os próprios sentidos e usá-los para as boas decisões. Primeiro, que muitos dos nossos sentidos nós não conhecemos e não nos conhecemos. Então, primeiro é isso. Aí a gente vai lá atrás. O grande Jesus, né? Ele já tinha dito, conhece-te a ti mesmo. E vem agora aqui, isso, em pleno século XX, que foi lançada a inteligência emocional. Conhecer os próprios sentidos e usá-los para boas decisões. Um bom caminho é nós termos parceria com quem a gente ama. Sabe aquela parceria com quem a gente convive? Por favor, me dê um toque. Aonde que eu estou fraquejando? Aonde que eu fico resistente? Aonde que eu estou massacrando a mim e quem está à minha volta? Me dá um toque. Me dá aquele toque. Tem até uma história de uma dentista que eu conheci, uma pessoa muito bacana, e essa história até é engraçadinha, mas serve para gente, para nos ilustrar aqui neste momento. Ela trabalhava ali no Rio de Janeiro, na Praça Sans Penha. Para quem não conhece a Praça Sans Penha, na Tijuca, é uma praça muito larga, muito ampla. Não tem assim, na época não tinha quase assim
obstáculos, era meio plana, bem plana mesmo, não havia brinquedos para criança nem nada, porque é um centro comercial ali. É uma praça bem no meio de um centro comercial. E ela trabalhava num prédio do outro lado da praça. Muito bem. E então, ela me contou essa história dizendo que quando ela era estudante, ela teve uma criação muito simples, muito simplória. A família dela era muito... Não é pobre, não, é simples mesmo, bem simples. E ela foi criada com aquela simplicidade em casa. Apesar de ser uma mulher muito bonita, muito simples, muito à vontade. Então, na faculdade, ela começou a namorar um rapaz de uma família aristocrática do Rio de Janeiro, uma família de nome, de peso. E eles começaram a namorar e ele começou a dar uns toques na postura dela. E nesses toques, ele falou que ela ficava muito assim, que era para ela ficar assim, né? Como me disseram uma vez, como uma gazela, né? Então, eu também tenho essa tendência. E ela tinha essa tendência. Então ela falou, me corrige, meu bem. Mas às vezes nós estamos em público, ele falou, eu vou arrumar um jeito de te dar um toque para as pessoas não perceberem. Então, ele fazia assim, um barulhinho assim, significava que era para ela, né? Então, se eles estavam com os amigos numa mesa, batendo papo e tal, e ela ia conversando, e ela se empinava. Se estavam na faculdade durante uma aula, ela ia assim, ela se empinava. E assim, ela foi corrigindo a postura dela, esses toques, nós estamos falando de postura, mas é para tudo, comportamento, para tudo. Mas com ela foi isso. E aí o namoro terminou, acabou, parará. Um dia ela atravessando a Praça Sans Penha para ir trabalhar, uma pessoa estava com um cachorro. E ela, né, não percebeu isso, estava atravessando a praça. Nisso, o rapaz que estava com o cachorro fez assim. E ela, ó, deu aquele pulo no meio da praça, porque ficou um automatismo de que aquele barulho era para corrigir a postura. É isso, parceria. De alguma forma, a pessoa nos dá toque. Após o evento, após um comportamento nosso impróprio, a pessoa sozinha conosco falar, olha, isso assim, assim, assim. E aí a gente pedir para assinalar, às vezes até na hora, né? Uma tossida, um assobio, alguma coisa, um socorro, entrar com uma frase. Nós precisamos, está na hora, justamente disso aqui, conhecer os próprios sentidos e usá-los para boas decisões. Precisamos nos conhecer e, com inteligência, com a parte racional funcionando, usá-los para boas decisões, deixar a emoção um pouco de lado e ver se é correto aquele comportamento ou não. Aí podemos colocar a emoção. Gerenciar os sentidos de forma a evitar que os problemas afetem a capacidade de pensar. Quantas vezes, quando o ciúmes faz muito isso, né, meus queridos? O ciúmes a gente não gerencia. Quando nós vemos, nós já tivemos um comportamento disso aqui, olha. Aí nós não pensamos. O ciúmes faz isso conosco. Outras coisas também fazem isso, mas o ciúmes geralmente faz isso conosco. E aí nós não pensamos.
Nós não pensamos. Às vezes até damos vexame. Motivar-se a despeito das dificuldades persistentes. Trazer para nós uma motivação, ainda que estejamos numa situação desagradável. Olha a inteligência emocional, como ela é importante nesses nossos dias. Não é só pelos dias que estamos passando agora, antes e daqui para frente, e agora também. Está acontecendo isso e aquilo, eu não vou mais tocar essa situação, eu não vou mais me empenhar tanto nisso. Vamos sim. Como que a situação vai se mudar se nós não continuarmos nos empenhando? Motivemo-nos. Conservar a esperança. Conservar a esperança. Isso é inteligência emocional. E simpatizar com pessoas e ser capaz de se relacionar, cooperar e administrar sentidos nas relações. Ficou grande, né? Então vamos lá. Simpatizar com pessoas porque às vezes a gente não favorece a simpatia com certas pessoas. Certas pessoas, às vezes, nós não simpatizamos e deixamos um pouco de lado. Essa situação de que às vezes nós falamos, eu sou muito transparente, sim, é bom ser, mas vamos dar um pouquinho de oportunidade às pessoas, simpatizar com pessoas e ser capaz de relacionar. Ou seja, não simpatiza, mas não isola. Ser capaz de relacionar. Você não vai ter uma intimidade com essa pessoa, mas ser capaz de se relacionar, cooperar com essa pessoa e administrar sentidos nessas relações. Então, vendo isso aqui é inteligência emocional, idealizado por psicólogos, ampliado por outros tantos psicólogos, e nós vemos aqui quanta coisa tem a ver com o lado espiritual. Conhecer os próprios sentidos, nós já vimos, Jesus disse isso muito bem, para nós nos desenvolvermos. Gerenciar e administrar os problemas, não deixando que eles nos afetem, é caridade conosco e para com o próximo. Ama o teu próximo. Motivar-se a despeito de dificuldades persistentes. Nós sabemos que somos guiados pelo nosso Pai. Conservar a esperança. Quem tem fé em Deus vai administrar. Simpatizar com qualquer pessoa. Simpatizar. Não precisa ter intimidade. Simpatizar. Bacana, né? Estar aberto às pessoas. Dar chance às pessoas. Isso aqui é um resumo dos itens principais de inteligência emocional. E olhe quanto de espiritualidade há ali. Agora nós vamos ver competência emocional. Olhem só, existe uma fórmula para competência emocional. É um grau, surgiu depois de inteligência emocional. É um grau acima de inteligência emocional. Então nós já conseguimos administrar um tanto das nossas emoções, porque 100% nós estamos caminhando, mas já conseguimos administrar, aí está na hora de nós sermos competentes emocionalmente. E aí tem uma fórmula. O que é o sucesso? Razão com emoção. Essa é a fórmula. Dominar as emoções, não deixando que elas o dominem.
Isso é competência, competência emocional. Seguimos aqueles passos da inteligência e chegamos a isso. Esse sucesso não quer dizer ganhar muito dinheiro, ter muitos seguidores. Não, não é isso. É quando nós temos domínio das nossas emoções e usamos a nossa razão nas horas apropriadas, ainda que as emoções em conflito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu coloquei aqui uma mensagem que eu gostei muito. O corpo envelhece sem a sua permissão. Isso aqui circula bastante na internet. O corpo envelhece sem sua permissão. A alma só envelhece se você permitir. Isso é competência emocional. Nada de que estamos velhos, nada do que o tempo já passou, nada disso. Nada do que isto não é para mim, nada do que eu não estou nesta fase, nada do que meu nível não permite. Permitir-se. Permitir-se. Aí aqui uma pausa para uma propagandinha. Meu quarto livro fala mais ou menos isso. Eu me permito. A ousadia é minha parceira. Claro que não está virado, mas é isso. A ousadia é minha parceira. E é isso que nós precisamos em competência emocional. Eu trouxe uma frase de um psicólogo russo. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, mas ele viveu no começo do século XX. E Vygotsky. Deve ser isso, né? Então, olha só. Não existe brinquedo sem regras. Dominar regras é dominar o comportamento. Não seja empurrado por seus problemas. Seja conduzido por seus sonhos. Em tudo há regra. E dominar a regra, a gente começa a dominar o comportamento. Isso é competência emocional. Tem as regras, nós temos as nossas emoções, mas nós colocamos as regras dentro do nosso comportamento e deixamos a emoção fluir, fluir, fluir. Bom, então, fazendo a correlação inteligência emocional e alcançando a competência espiritual, porque aí nós partimos para a competência espiritual. Esse domínio todo, essa utilização faz com que nós consigamos espiritualmente estarmos mais conectados. Claro, se esse dia a dia não interfere nos nossos passos, não está ferindo os nossos passos, nós conseguimos o quê? Ter uma competência espiritual. 3 itens importantíssimos para isso: sentir, expressar, atuar. A espiritualidade está em nós. É maravilhoso termos inteligência emocional e competência emocional. Mas se temos a competência emocional, nós somos competentes espiritualmente. Porque nós somos espíritos. Nosso lugar é todo o universo. E por ser todo o universo,
Nós atuamos em qualquer dimensão. E ao atuar em qualquer dimensão, toda a dimensão também atua em nós. Para estarmos abertos a toda essa conexão, é importante sentir, expressar e atuar. Isso é competência emocional. Então vamos ver cada um assim, separadinho. Sentir. Maomé, por isso que eu disse que inteligência emocional, competência espiritual, sempre existiu, só não tinha sido formatada. No século XX foi formatada. Maomé, lá uns tempinhos atrás, falou isso aqui. Mais forte é aquele que é capaz de conter a raiva na hora da ira. Isso aqui é competência emocional falada espiritualmente. Não foi no século XX, não. Raiva é aquele negócio que faz a boca ser mais rápida que a cabeça. Dominar esse impulso raivoso é um dos primeiros passos. É o sentir da competência emocional. É o sentir da competência espiritual. Eu sinto, mas eu domino. Eu sou Senhor, eu sou Senhor, eu sou Senhor de mim. É isso. Meu espírito está, espírito, estou atuante. Aquelas emoções eu vou sentir. Eu vou sentir, claro, mas não vou extravasar. Vou ver a hora certa, o tom certo, a modalidade certa. Expressar. Sentimos e aí como expressar? De que forma expressar? Maomé disse muito bem. E aí, gosto dos olhares, eles dispensam palavras. Precisa de alguma palavra para isso aqui, meus senhores, minhas senhoras? Expressar, deixar na expressão o domínio igual. Volto com a frase de Maomé. Essa frase de Maomé é para tudo aqui. Mais forte é aquele capaz de conter a raiva na hora da ira. Aí, expressar, sentimos, vamos expressar aquilo que nós sentimos que pode ser expressado. E aí, realçando que olhares também, não falei nada, mas eu lancei um olhar que eliminou a criatura. Nós falamos. O olhar fala. Então, sentir e ver como expressar. Em que hora expressar, em que local expressar. Olhares estão incluídos aí. E depois, o terceiro item, sentimos, expressamos e atuamos. Porque muitas das vezes a gente sente, vamos ver uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Nós sentimos compaixão e compreensão pela pessoa, nós expressamos através do olhar, através de um abraço, através de um apoio, né? Expressamos em palavras. Agora, atuamos. Atuar. Não basta só sentir, dominar os sentidos, os sentimentos, dominar os impulsos, dominar a expressão. Aí vem para o terceiro item. É necessário atuar. Aí eu trouxe o abraço.
Muita gente vai dizer aí que, não estou podendo abraçar, já está começando a dar umas abraçadinhas, né? Já tem gente aí dando abraçadinhas. Mas dentro de casa nós podemos abraçar. E o que nós estamos conversando aqui é para todos sempre. Então, deixamos de abraçar ontem? Deixamos. Há pouco tempo, eu estava com... Eu pedi carona para duas pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas queridas, e eu pedi carona. Num evento, reencontrei essas pessoas que eu não via há um pouco de tempo. Lá durante o evento nós nos vimos, mas era um evento. Não houve conversa particular, não houve. Então, no final do evento, eu pedi carona. Havia outras pessoas para eu pedir carona. E eu pedi carona para essas duas pessoas. Por quê? Eu queria manifestar os meus sentimentos, eu queria expressar meus sentimentos e eu queria atuar. Eu queria atuar, ter uma convivência, ainda que pequena. E pensei que pudéssemos bater um papo. Mas olhem o aspecto espiritual acontecendo. As outras duas pessoas, né? Vamos pôr as duas aqui, eu querendo ter um momento para conversar. E as pessoas rapidamente me levaram para o meu destino e boa noite. E eu querendo conversar, eu querendo atuar, eu querendo manifestar a minha alegria de reencontrá-las. E essas duas pessoas se foram e eu não pude atuar. Às vezes acontece isso. E aí a gente precisa recuar. O tempo delas era outro. As intenções delas eram outras. Isso acontece. Fiquei decepcionada? Fiquei, mas aí passou. E vamos esperar outras oportunidades. Aí elas vão embora. Elas às vezes passam e a gente não atuou, a gente não abraçou. E uma dessas pessoas outro dia disse para mim: pois é, aquele dia a gente poderia ter se abraçado mais, porque agora a gente não está podendo se abraçar. É isso! É isso que a gente precisa acordar. Esse abraçar é abraçar fisicamente uma pessoa, é abraçar uma causa, é abraçar uma oportunidade, é abraçar a situação que está acontecendo, é atuar mesmo. Quando a gente abraça, a gente atua, a gente se entrega, a gente envolve, a gente traz para junto. Se passou essa oportunidade, daqui para frente, vamos atuar mais. E aí é o terceiro estágio da competência emocional. Então, olhem bem, isso aqui é um abraço físico. Mas acontece a mesma coisa para abraços de causas, de situações, de serviço, de profissão. Olhem os benefícios de um abraço físico. Alivia a tensão, reduz o estresse, ajuda na autoestima, melhora o fluxo sanguíneo. É de graça, adorei isso. Porque na situação atual, se é de graça, é bom demais. Então, olha, se alivia a tensão,
se reduz o estresse, se ajuda na autoestima, se melhora o fluxo sanguíneo e é de graça, então tá esperando o quê? Vem logo me abraçar. A minha geração era de poucos abraços. E em algumas famílias era menos ainda, por uma série de razões. Nós não podemos agora falar dos nossos pais, dos nossos avós, porque as situações dos antecessores deles eram também difíceis. E a maioria de nós, tem exceções, mas a maioria de nós ganhou poucos abraços na infância, quem é da minha geração, né? Bem explicado. Então, muitas das vezes eu segurei o abraço. Na minha trajetória na infância, eu não lembro de ter ganhado abraços. E aquilo foi caminhando. Na adolescência, também não. Quando eu me dei por adulta, e eu vi como era bom abraçar, eu abraço mesmo. E nós não podemos deixar para depois. Não podemos deixar para depois. É abraçar agora, já. No dia seguinte o quadro é outro. Na semana seguinte é outra situação. Respeitemos, claro, o aspecto saúde, mas eu estou falando de modo geral, independente da fase que nós estamos vivenciando. De modo geral, abracemos. E se não for fisicamente, abracemos uma causa, abracemos uma situação, abracemos. Olha, quando nós estamos especialmente numa posição um pouco superior a outras pessoas, seja financeiramente, seja por estado de profissão, chefia, e qualquer nível que nós estejamos um pouco acima da outra pessoa, socialmente, nós não estamos acima de ninguém em nenhum aspecto, mas socialmente, não economizemos abraços, especialmente abraços compreensivos. E aí, se não fizermos, o corpo fala. Há um livro que tem esse nome, de Pierre Well, um livro muito bacana, muito espetacular, e ele mostra a somatização, que reflexos dá no nosso corpo quando nós seguramos uma emoção, quando nós seguramos alguma tensão, quando nós seguramos principalmente amor. Nós não temos que segurar amor, não. A gente vai sair amando por aí. E depois, os efeitos sempre são benéficos. O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidades. O que nós não resolvemos na nossa mente vai dar alguma situação no nosso corpo, seja no fígado, seja no estômago, seja no coração, seja no intestino, a parte que mais afeta, que mais sente os efeitos da emoção, está justamente no intestino. Vejamos isso. É para já. É para já. Façamos a interação mente-corpo. Motivar e motivar-se. Vamos motivar os outros e nos motivarmos.
Nós estamos precisando. Vamos pegar toda essa energia que nós temos, vamos expurgar os pensamentos negativos, fazer uma interação mente-corpo, motivando-nos para algo mais elevado e envolvendo as pessoas que estão à nossa volta. Eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Se eu não fizer sentido a outras vidas, essa frase fala muito de mim. E a gente está buscando isso. Essa é a competência espiritual. Quando a gente procura no outro o grande sentido da vida. Podemos viver muito bem sozinhos, mas fazer sentido em outras vidas é sublime. É libertador. Leve inteligência às emoções. Leve inteligência às emoções. De que forma? Como? Quando nós conseguimos, é justamente o que eu disse atrás. É libertador. E essa frase aqui é meio pitoresca, mas é mesmo assim. É exatamente assim. Olhem só. Um brinde ao que deu certo. Brindemos. Tchim, tchim, deu certo. Um brinde ao que não deu em nada. Tchim, tchim também. Um brinde ao caminho incerto. Tchim, tchim. E um brinde à pessoa errada. E tudo que acontece ao que nunca vai acontecer, a tudo que mudou e a tudo aquilo que nunca irá mudar. Tchim, tchim para tudo. É um brinde para tudo. Então eu vou reler como está aqui, sem a minha interferência. Um brinde ao que deu certo, ao que não deu em nada, ao caminho incerto, à pessoa errada, a tudo que acontece, ao que nunca vai acontecer, a tudo que mudou e a tudo aquilo que nunca irá mudar. Tchim, tchim! Isso é competência emocional. Isso é competência espiritual. Eu, no domínio, não deu certo no meu raciocínio. Às vezes não deu certo para justamente abrir outro leque, para justamente abrir outras oportunidades. Mas na nossa mente não deu certo, aí está a competência espiritual. Eu me esforcei, não deu certo. Então, tchim, tchim, e aguardemos o caminhar. Vamos buscar outra alternativa. Então é tchim, tchim, que a experiência ficou, o conhecimento ficou, as oportunidades registradas ficaram. Tchim, tchim, brinde a tudo. E aí a gente volta a um outro que já falava muito bem de inteligência emocional, competência espiritual. Maravilhoso, meu queridinho Paulo de Tarso. É meu queridinho. Eu já falei que eu tenho uns queridinhos. Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, Leon Denis, os três estão assim na frente. Aí vem uma porção atrás, mas esses três são meus queridinhos. E esse meu queridinho Paulo de Tarso
É aquela frase que quase todas as vezes eu falo, mas vou repetir, que é esse tintim. Alguém lembra dessa frase de Paulo de Tarso que eu falo? Que é isso? Um brinde ao que deu certo, ao que não deu certo, a pessoa que não deu certo. Um brinde para tudo? Um brinde para tudo? O que Paulo de Tarso fala? Que mensagem ele deixou, que é uma marca muito forte de inteligência emocional, de competência emocional e principalmente de competência espiritual. Fantástico, Paulo de Tarso. Quem lembra? O mesmo São Paulo, né, foi canonizado pela Igreja Católica. O que Paulo de Tarso fala? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, a internet está lenta, mas vamos lá. Ele fala magnanimamente. Por isso que eu digo que inteligência emocional veio falando até que alguém viu, vamos trabalhar isso daí, e no século XX foi consolidado. Paulo de Tarso, Maomé já falou, como eu disse, agora Paulo de Tarso. Como até agora ninguém falou, lá vamos nós. Uma frase simples, que é também marcante. Em tudo dai graças. Ele diz em tudo. Tintim. Grandes. Aí nós chegamos em competência espiritual. Competência espiritual é cuidar. Quando nós temos uma competência espiritual, quando nós atingimos uma competência espiritual, estamos na linha de frente, cuidamos. Eu, tu, ele, nós estamos unidos. Nós cuidamos. Cuidamos. Sentimos, expressamos, atuamos e atingimos uma plenitude competente, então nós entramos no cuidar. Você aí que é líder, você aí que lidera a sua família, que lidera algum trabalho, seja profissional, seja espiritual, seja social, está cuidando? Está cuidando das emoções de quem você cuida? De quem trabalha com você? Está cuidando? Está cuidando? Está trazendo? Ei! Ai! Partir para a ação. Fazer esse planejamento. Durma com ideias, acorde com atitudes. Eu estou precisando disso aqui, gente, eu vou confessar. Detesto arrumar armário. Detesto não, vou tirar isso, né? Não gosto muito. Não gosto muito de arrumar armário. Então, eu durmo, quando eu vou me recolher, dar um exemplo. Isso é para tudo. Eu estou pegando uma coisa prática. Mas isso é para tudo, sentimentos, tudo. Eu durmo amanhã, vou arrumar meu guarda-roupa. Dormir com ideias. Eu acordo com atitudes? Às vezes sim, a maioria das vezes não. Uma coisa tão simples. Como que estamos trabalhando as nossas emoções, as nossas ações com quem está precisando do nosso cuidado? Essas pessoas que estão necessitando do nosso cuidado. Essas pessoas que nós amamos tanto e que estão necessitando dos nossos cuidados. Nós, à noite, fazemos as nossas preces. Nós fazemos aquelas preces tão sentidas, tão maravilhosas. E aí? Planejamos o que vamos fazer com essas pessoas, com esse sentimento?
dormimos bem e pela manhã, quais atitudes? Competência emocional: sentir, expressar, atuar. De boas intenções, equilíbrio emocional leva à competência espiritual. Equilíbrio no sentir, no expressar e no atuar. Com equilíbrio, nós temos uma competência espiritual. E aí vem sucesso profissional, pessoal, social, religioso, familiar, e vai, e vai, e vai. Equilíbrio. Equilíbrio. E aqui tem uma mensagem que já há anos roda aí nas redes sociais. E ela é muito gostosa, ela é poderosa e é verdadeira. Não importa se não há luz no fim do túnel. Assim que entro, acendo a minha. Eita! Estamos entrando num túnel e pode não haver luzes. Mas a nossa luz da esperança, do otimismo, do aconchego com todos à nossa volta, do cuidado com todos à nossa volta, é uma tremenda de uma luz. E o túnel vai ficar bem claro, receptivo à nossa caminhada, aberto à nossa ação. A nossa reencarnação, para reencarnarmos, é como se nós entrássemos no túnel. Estou falando fisicamente. Nós estávamos acolhidos no ventre da nossa mãe, estávamos protegidos, e depois dos 4, 5 meses, ficamos adormecidos. Esse processo de reencarne funciona desta forma. O espírito vai regredindo a idade, porque não pode ser um choque. De repente, nós temos uma mente adulta e de repente viramos bebezinho. Isso é um choque para a psique. Então, antes de reencarnar, o espírito vai recebendo um tratamento para ir regredindo a sua idade mental. A psique começa a ficar numa idade mental mais de menor, né? Cronologicamente, e vai se aproximando mais da mãe. Inicialmente ele faz visitas à mãe, depois ele vai, conforme ele vai ficando com uma idade mental menor, ele vai ficando mais envolvido até ficar totalmente o tempo integral ali, já pertencente ao feto. E isso, a partir dos 5 meses, começa a acontecer, até que vai se perdendo a consciência. Nessa época, perde-se a consciência e vamos regredindo a ficar igual, né? Um bebezinho, um nenenzinho. Então é um túnel. Nós mergulhamos num túnel e fisicamente nós estamos protegidos.
Nessa fase, quando há regressão de memória, a gente vê o espírito assim. Ele não fala, a pessoa que está sofrendo, está passando pelo processo de regressão de memória, ela fica assim como se estivesse nadando, fica assim, dando essas atitudes. É exatamente o feto. Quando nós saímos desse túnel, é um choque. É um choque. Passamos apertadinhos ali pelo canal da mãe e vimos a luz. Temos claridade, precisamos respirar. Inicia-se uma autonomia, porque antes nos alimentávamos e recebíamos aquela vibração todinha da mãe. E aí vem a autonomia. É um túnel. Nós precisamos, para atingir a competência emocional e galgarmos a competência espiritual, é urgente que nós atravessemos esse túnel. Nós, para reencarnarmos, ainda que amparados e ainda que bem administrados, e muitos de nós houve um medo, houve uma insegurança. É uma nova encarnação, novos trajetos. Será que meus pais vão cumprir o trabalho deles? Depende deles, não é? Não dependerá de mim. Então, é uma fase de muita insegurança. E nós viemos, os nossos pais, dentro das possibilidades deles, que foram muitas, cumpriram bem. Agora, nós estamos conscientes, possuidores da nossa autonomia, estudando essas energias. Não precisa mais de insegurança. Sabemos que a espiritualidade está conosco. Somos competentes e atuantes. Somos competentes e atuantes. Já somos, vamos ser mais, mas já somos. Uma frase de Martin Luther King. Maravilhoso Martin Luther King. O ódio paralisa a vida, o amor a liberta. O ódio confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor a ilumina. Vamos ler juntos? Vamos lá? A gente lê o ódio com voz baixinha e o amor com voz forte e poderosa, dando ênfase, expressando mesmo. Vamos lá? O ódio paralisa a vida, o amor a liberta. O ódio confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor a ilumina. Por isso que eu gosto. Eu vi todo mundo junto. Beleza, maravilha. Bom demais. E eu trouxe uma música e já está na hora dela. Conforme eu disse aqui,
somos competentes e atuantes, em cima desta frase é que eu escolhi esta música. Olha o título. Eu para falar a verdade, eu não conhecia bem a letra, mas quando eu lembrei desse título, eu fui lá e falei, é isso. Prontos para amar. Nós somos competentes e atuantes, então estamos prontos para amar. Guilherme Arantes. Tudo que eu queria um dia para mim, vi em você desde o começo. O encontro com o amor é tão lindo, não é? E a gente encontra esse amor aqui também. Podemos ter parceiros, mas a gente encontra aqui. Verão e primavera encontraram-se, enfim, virando o inverno pelo avesso. Se estávamos reclusos no inverno, o verão e a primavera se encontraram e o inverno virou pelo avesso. É luz. Quando o amor, vem a luz. E por um momento existiu paz, e o céu se abriu para nós. Cadência veloz de uma estrela para longe nos levou. Para onde nos levou? E por um momento existiu paz. Quando tem esse clique do amor em nós, quando nós encontramos ou numa pessoa, ou num serviço, ou numa causa, ou o amor existiu, o céu se abriu e nos levou. O coração se encontra com a razão, é nessa hora. Para onde nos levou? Para onde nos levou? É uma cadência veloz de uma estrela. Ouvindo o silêncio lá dentro do amor, sem lugar para nenhum medo. Num mundo paralelo tão belo, tão novo, vi que havia renascido. O amor é assim, né? A força está em nós, a gente renasce. Sem lugar para nenhum medo. No mundo paralelo. Aqui, isso é competência emocional, competência espiritual. Aqui está um caos, mas eu estou num mundo paralelo, sem nenhum medo, tudo tão belo e a gente renasce. Não é se alienar, não é isso. Estar no mundo paralelo é não se deixar contaminar por aquilo que está acontecendo. E por um momento existiu paz. E o céu se abriu para nós. Cadência veloz de uma estrela. Prontos para amar? Estamos prontos para amar. Prontos para amar, livres para amar, somos livres para amar, prontos para amar. Chegou. O amor faz isso. Estamos nessa era livres para amar. Estamos nessa era competentes e atuantes, prontos e livres para amar. E prontos para cantar também, não é? Prontinhos para cantar. Interpretado pelo próprio compositor Guilherme Arantes. Tudo que eu queria um dia pra mim, em você desde o começo. Verão e primavera encontraram-se enfim, virando inverno pelo avesso. Em todo momento existe o paz e o céu se abriu pra nós. Cadência veloz de uma estrela
todo mundo. Prontos para amar. Estamos prontos para amar. Prontos para amar. Estamos prontos para amar. Livres para amar. Somos livres para amar. Prontos para amar. Estamos prontos para amar. Amanhã o nosso tema vai ser comunicação entre as gerações. Como que é a comunicação entre as gerações? Vai ser o tema de amanhã. Como melhorar a comunicação entre as gerações? Amanhã, 18h30, aqui no Facebook. E agora nós vamos fazer a nossa prece. Amigos espirituais queridos, quanto a agradecer por essa maravilha de parceria, colocando-nos em condições de amar, permitindo-nos aflorar em nosso ser essa energia fantástica, fortalecendo nas horas que caímos, trazendo pessoas com mensagens que nos revigoram. E aí nós começamos a ver o quanto já caminhamos esse trajeto desde milênios atrás, em que amar ainda era tão dificultoso. Ainda há muito a caminhar, nós sabemos. Mas obrigada pela parceria incansável e deixando-nos já prontos para amar, já em posição de iniciar esse trajeto de um amor livre, sem recalques, um amor sem cobranças. Já somos livres para amar. Sentimos
expressamos e atuamos. Já podemos sentir, sem vergonha de expressar, e podemos atuar, deixar esse amor abrir-se para tudo à nossa volta. Ó amigos queridos, tanto agradecer por essa evolução nossa. Agora sim, já temos competência e já somos atuantes. Os passos iniciais ainda são frágeis. Estamos no começo do conhecimento do amor, mas já iniciamos a caminhada. Já temos o aval de nós próprios para ser livres, para amar. Ai, obrigada. Maria de Nazaré querida, que ampara todos os nossos espíritos amigos, gratidão. É baseado no seu amor que nós conseguimos estar prontos para amar. Obrigada, Mãe. Abençoa nossos lares. Ilumina cada cômodo. Obrigada, Mãe. Que assim seja. Epa, beleza. Muito obrigada, obrigada. É uma delícia estar aqui. Amanhã nós nos encontramos novamente, quem puder. Quem não puder, essa live vai estar salva no Facebook e lá no canal do YouTube. Já temos 22 palestras, 22 dessas lives estão lá no YouTube. As dessa semana ainda não foram, mas elas irão a tempo. Tem uma pessoa, a Maria Clara, uma gracinha, ela está colaborando comigo, então ela vai colocando aos poucos e já adiantou bastante. E obrigada. Bom descanso para você também. Que Deus nos ampare e nos proteja sempre, sempre. E obrigada. E hoje nós falamos de abraço, então quem está aí com alguém ao lado, agarra aí, abraça. Eu não tenho aqui uma pessoa física, mas tem todo o amor de vocês e meu abraço a todos.